Today I'm talking with Mr. Roberto. He's an electrical engineer in Brazil from one of the biggest companies, and he's going to talk with me in Portuguese a little bit about some projects that he managed in Brazil. Bom, Roberto, primeiramente, obrigado por você estar me atendendo aqui, né, nessa pequena entrevista e ajudando o pessoal aí do curso de Industrial Project Management. Imenso prazer de estar atendendo vocês aí, né? O Casita faz parte do nosso team worker, né? Do nosso staff, e a gente deseja boa sorte aí nessa empreitada. E falando um pouco da gente aqui, né? Eu sou brasileiro, meu nome é Roberto Teixeira Siniscal, eu sou engenheiro eletricista e trabalho na usina de Furnas. Eu me graduei como engenheiro eletricista na Universidade Federal de Itajubá, fica no sudeste do Brasil, em 1993. Trabalhei na área de montagens durante um ano numa empresa chamada Instel. Depois eu fui trabalhar na base de aviação do Exército, também na área de manutenção e também em instalações industriais, durante 2 anos. Em seguida eu fui trabalhar na COFAP, uma empresa, uma companhia fabricadora de peças, também no sudeste do Brasil, em São Paulo, durante 3 anos. E estou em Furnas Centrais Elétricas há mais ou menos 15 anos. Eu tenho uma pós-graduação na área de especialização de sistemas elétricos pela Unifei, Universidade Federal de Itajubá, em 2006. Depois eu tenho uma MBA na área de gestão empresarial pela Universidade Cândido Mendes. Depois uma MBA na área de gestão de negócios no Instituto Brasileiro de Gestão de Negócios, no Rio Grande do Sul. E depois eu tenho um mestrado em engenharia de energia, também na Unifei, em 2009. E hoje eu estou atuando como gerente de operação e manutenção no departamento de produção Minas, na empresa Furnas. Ok. Bom, do you like the job as a project manager? Why not? É realmente muito motivante, motivador, desafiador. E a outra vantagem é que você tem espaço em qualquer empresa. Toda empreitada, todo desafio de começar alguma coisa, algo e terminar dentro de um prazo, dentro de um planejamento, é gratificante demais. Eu sei que foram vários projetos que você esteve envolvido e onde esses projetos foram desenvolvidos, onde eles foram gerenciados, né? Em quais locais? A maior experiência, a empresa que eu tenho passado por bom tempo, né, que é Furnas, durante quase 15 anos, está envolvendo projetos relacionados ao sistema elétrico de potência. Ou seja, empreendimentos relacionados a geradores, a geração de energia e a transmissão de energia. E uma pequena parte de distribuição. Seja na parte de reforma de instrumentos, modernização de equipamentos, retrofit de proteções, de sistemas de proteção e controle. São os projetos que a gente tem maior experiência. Estão localizados no sudeste do Brasil. What was the cost in the end compared with the planned cost? Olha, em geral, um projeto bom, ele tem que ficar na casa entre a variação, né, entre o planejado e o executado seria em torno de 5%. Seria um bom projeto. 10 a 15% a gente entende que é aceitável. Você sair 10 a 15% acima do projeto. Agora, alguns projetos de modernização, eles saíram muito acima, né, porque a gente não sabia como estavam as condições de mancal, por exemplo, de máquinas geradoras, a condição de isolação. Então, realmente, houveram alguns aditivos nos projetos. Mas, em geral, quando você foge da casa de 20%, ele é muito questionável. Tá? Pode passar por auditorias, por fiscalizações aí estaduais, federais, e a empresa, esses gerentes têm que se explicarem. Né? Sim. O ideal é ficar até 5%.
Quantas pessoas usualmente trabalham no time do projeto? Envolver aí, vamos dizer, 10 pessoas, 15. Agora, grandes projetos, por exemplo, uma modernização, envolve na casa de 300 pessoas. Qual é a melhor maneira de estruturar um projeto? Você tem uma preferência de estar trabalhando ou depende do time ou depende do projeto? Realmente, depende da natureza do projeto. De repente, se for um projeto, você tem muito arranjo físico, você planeja de um jeito. Né? Se o projeto for parte de uma estrutura organizacional, você vai mexer numa estrutura de uma empresa, você vai mexer na parte estrutural, da formatação. É um projeto que não envolve tanto fornecedores, você não depende de agentes externos, condições climáticas. Então, é uma estrutura diferente. Então, cada projeto existe uma forma diferente de ser estruturada. If you have done both bigger and smaller projects, can you tell us what you feel was the biggest difference, and do you need to think or prioritize about different things depending on the size of the project? What do you need to think about regardless of the size of the project as a project manager? Falar tempo, dinheiro, né? E pessoal envolvido. Agora, a grande diferença entre pequenos e grandes projetos, além desses três fatores, tempo, dinheiro, né? E pessoal envolvido, quantidade de pessoas, os projetos maiores, eles envolvem fatores externos. Ou seja, um grande projeto, uma construção de uma usina, você depende de estudos muito aprofundados com relação à parte de geologia, a parte de histórica de cheia, estudar 100 anos. Por exemplo, o fluxo de um rio, você tem que estudar 100 anos o histórico dele de cheias. Então, são estudos geológicos, de imperfeições geológicas, condições climáticas, condições hidrológicas. Então, os fatores externos pesam muito em grandes projetos. Por exemplo, uma crise mundial, um conflito na Europa, no Oriente Médio, ele pode pesar, certo, num projeto aqui no Brasil. Por exemplo, um conflito lá no Oriente Médio, uma crise do petróleo, o petróleo aumenta, dólar muda. Então, aquele dinheiro que você tinha, aquele orçamento que você tinha de um produto importado em dólar, ele já furou. Quais são as principais vantagens em se trabalhar com projeto? Olha, as grandes vantagens de trabalhar com projeto seria você estar próximo da intenção da empresa, das ações estratégicas da empresa. Quando você trabalha com projeto, dentro das ferramentas de projeto, ou seja, você colocar lá dentro do cronograma, você colocar lá gargalos, caminhos críticos, né, usando um diagrama PERT, ou um software para te ajudar, as vantagens do projeto é que você está bem próximo do seu orçamento. Se você pode dar um exemplo de algum projeto que deu errado, que foi errado, né, que deu errado, e por que isso aconteceu? E o que você pensa que poderia ter sido feito melhor nesse projeto? Alguma coisa que não foi de acordo, você poderia ter, hoje, com a sua experiência, ter pensado de uma forma diferente e ter atuado de forma diferente? Alguma coisa que não foi muito bem ou que deu errado? Aqui em Furnas, uma coisa que deu errado aqui não foi avaliado, por exemplo, a crise hidrológica, as condições climáticas. Nós ficamos aqui 3 anos com pouca chuva. Então, isso afetou muito o projeto de modernização. Por quê? No final de cada máquina, você tinha que fazer um ensaio de rendimento. Quando você faz um ensaio de rendimento, você precisa da máquina com carga total. E para a máquina estar com carga total, você precisa de um reservatório numa condição adequada para isso. Você tem lá a curva de colina, né? Você tem que ter um reservatório com um certo percentual, né, de nível, para você poder gerar carga máxima na máquina. Sim. Se você não tem a carga máxima, você não consegue fazer ensaio de rendimento total, as normas não permitem uma extrapolação e você não tem como fazer o marco, a medição de pagamento. Entendi. O evento de pagamento total fica pendente. Então, você com 3 anos de crise hidrológica,
Isso aí afeta muito o projeto. Por mais que você planeja, você não tem como prevenir que daqui a, você vai ficar 5, 6 anos sem chuva, né? Você não tem meios, ferramentas para você identificar se você vai ter uma crise hidrológica daqui a 2, 3 anos. Um erro fácil de ser feito como um gerenciador de projeto. Desconsiderar fatores externos, por exemplo, uma crise externa, um aumento de dólar, aumento de taxa de juros, isso aí afeta, porque você depende de fornecedores estrangeiros às vezes. Sim. Tá? Isso é um fator externo. Outro erro fatal é você escolher pessoas erradas. Sim. Se você não tem um time adequado, você vai quebrar a cara lá na frente, né? One positive thing and one negative thing about the work as a project manager. What is important if you want to be a good project manager? Eu acredito que um gerenciador de projeto ele tem que ter um pouco de vocação. Um gerente de projeto, né, foi indicado ou contratado para, por exemplo, implementar um ERP numa empresa, ou uma mudança estrutural, organizacional da empresa, ele tem que acreditar que aquilo está certo. Tá? Uma coisa negativa, quando o próprio gerente não acredita que vai dar certo. O que você aprendeu sobre comunicação enquanto trabalhando com projetos? Então, a comunicação é a base de tudo. Tá? O entendimento do todo é importante, desde do gerente do projeto até o funcionário mais humilde, até o ajudante auxiliar, ele tem que estar entendendo a importância daquele projeto. No meu entendimento, a comunicação é a base de tudo. Tá. Sem ela, tem grande chance do projeto não dar certo. Sim. Bom, aí dentro dessa questão da comunicação, você teve que convencer outras pessoas que a nova técnica era melhor do que a antiga? E você convencer que tecnologicamente, com novas ferramentas, você pode fazer melhor, é muito difícil. Tá? O trabalho de convencimento é árduo. Tá? E muitas vezes você tem que tirar essas pessoas da equipe para dar certo. Do you have an inspirational source? Bom, em quem você se inspira ou em alguma coisa? Qual é a sua fonte inspiracional quando você está trabalhando como um gerenciador aí de projetos, naqueles momentos de dificuldade em que você, como líder de time, você precisa estar motivando? Onde que você se inspira? Onde é que você busca a sua fonte inspiracional? Há uma pessoa que, de repente, é fonte inspiradora para quem trabalha em projeto, é o Henry Gantt. Né? É o pai do projeto. Né? Foi a